Boa noite, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, dando continuidade nesta noite de quinta-feira no nosso estudo. Nós estaremos compartilhando com a igreja a carta aos Efésios, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 22. Gostaria de, antes de a gente estar dando início, de estarmos orando, tá? Gostaria que todos neste momento fechassem seus olhos para que nós orássemos e pedíssemos ao nosso Senhor que venha sobre as nossas vidas esta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu te louvo, Pai, te agradeço, Senhor, por mais esta noite, Pai, por mais este encontro, Pai, que estamos aqui, Pai, em seu nome, Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar, Pai amado, que o Senhor, ó Deus, venha falar aos nossos corações, Senhor, fazendo aquilo que é da sua vontade, Pai amado. Nos capacita, Senhor, através desta palavra, Senhor. Enche, Pai, os nossos corações, ó Deus. Aviva, Pai, as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, estarmos voltados para a sua palavra, Pai, neste momento, Pai, o qual o mundo passa, Senhor. Abençoa, Pai, cada lar, Pai, representado na Igreja Batista Central, Senhor. Abençoa, Senhor, cada vida, Pai, cada casamento, Senhor. Cada jovem, Pai amado, cada adolescente, Pai. E, Senhor, abençoa, Pai, porque estamos aqui, Senhor, sedentos de Ti, Pai amado, para que o Senhor venha sobre as nossas vidas, Pai. É assim que eu oro, Pai, neste momento e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, o meu tema essa noite é salvação pela graça. Estarei compartilhando com a igreja o capítulo 2 de Efésios, do versículo 1 ao versículo 22. E o meu primeiro ponto nesse estudo, ele é uma pergunta. O que é a graça? A graça é algo que nos deixa completos, é algo que nos deixa feliz? Vamos lá ver o que é isso? A graça é um favor imerecido pela parte de Deus, que permite ao homem existir, por um lado, e abrir os nossos caminhos para nos salvar. Ele é um presente que justifica o injustificável nas nossas vidas, que salva o odioso, que perdoa o imperdoável, que liberta o pecador. Jesus Cristo é a graça. O meu segundo ponto é as ações da graça. O versículo 1 da carta de Efésios diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Éramos mortos espiritualmente, igreja. Éramos como cadáveres vivos, como pessoas que não tinham intimidade com as coisas espirituais. Éramos carnais, éramos pessoas que não gostávamos de se envolver com as coisas de Deus. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Éramos pecadores por natureza, queridos. Mas mesmo assim, ele perdoou as nossas transgressões, os nossos erros, com todo o seu amor, com toda a sua graça. O pecado, queridos, ele nos mata, ele nos corrói. O pecado, ele é como um câncer. E nós vivíamos anteriormente, nas nossas vidas passadas, no pecado, nas iniquidades, nas transgressões, no erro. Mas hoje nós podemos dizer que nós somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, que nós somos o povo o qual nós clamamos a um Deus o qual tudo pode nas nossas vidas. Nós temos um Deus o qual nós podemos nos apegar. No versículo 2 e 3 diz assim: Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 3: Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Nós éramos, queridos, filhos da ira, filhos do príncipe deste mundo que é Satanás. Mas hoje, mediante a paciência do nosso Senhor Jesus, no processo dele,
nós somos salvos. Além de mortos espiritualmente, queridos, nós vivíamos de acordo com a vontade do pai desse mundo, que é Satanás. Mas Deus, rico em misericórdia, mostrou seu grande amor por nós. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, diz que nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse é o trabalho do inimigo, queridos. Ele quer nos cegar. Ele quer que nós não entendemos os caminhos do Senhor. Ele diz para o mundo, ele oferece para o mundo bandejas, a qual os carnais, eles se saciam, eles aceitam essas bandejas, mas não sabem o quanto são mortos, o quanto estão afastados, o quanto estão desviados e perdendo um tempo precioso, o qual eles poderiam estar dando ao nosso Senhor Jesus. O trabalhar de Satanás nas nossas vidas, querido, acredito que todos já passaram por um momento como este, de viver nas coisas mundanas, nas coisas deste mundo, nas bebedices, nas baladas, nas traições. E Satanás, ele quer isso das nossas vidas. Ele quer que nós sejamos cegos, que nós venhamos ser, que nós não venhamos resplandecer a luz de Jesus, que nós continuamos num mundo obscuro, como mortos espiritualmente falando. No versículo 4 e 5, o Senhor diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou justamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele manifesta o amor divino pelas nossas vidas, meus irmãos. Ele manifesta o amor divino. Quem nunca sentiu este amor? Lá no começo da sua conversão, quantos não ouviram aquela palavra? É o primeiro amor. Mas que este primeiro amor ele venha se manter nas nossas vidas, nos nossos corações, principalmente nos dias de hoje. Temos que agradecer a Deus todos os instantes das nossas vidas, queridos. Ele nos amou primeiro quando nós ainda éramos pecadores. Ele se entregou, ele carregou aquela cruz no nosso lugar. Ele foi massacrado naquela cruz, foi humilhado. Mas nos vivificou espiritualmente. Nos levantou como homens e mulheres de Cristo. No livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 11, ele diz assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Ele nos vivifica, basta você se permitir, basta você aceitar, basta você crer naquele que um dia se entregou por mim e por você. Pela graça ele nos salva. Passamos da morte para a vida. No livro de João, capítulo 5, versículo 24, ele diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós temos que refletir neste momento, meu irmão. Refletir, minha irmã. Pois nós cremos ou não cremos naquele que ressuscitou. Nós estamos aqui neste mundo à toa, nós estamos aqui brincando com os caminhos do Senhor, com a palavra do Senhor. Nós éramos, antes de aceitar Jesus, como nós éramos, como nós vivíamos. Éramos mortos espiritualmente, falando, mas Deus, com o seu amor e misericórdia, Ele nos salvou da condenação eterna. Ele nos livrou de todo aquele embaraço que nós vivíamos, de tudo aquilo que não agradava a Deus, que nós estávamos perdidos, cegos espiritualmente. Mas hoje, pela misericórdia dEle, pelo amor dEle, Ele nos resgatou e nós estamos aqui, nos caminhos do Senhor. Que nós não venhamos, queridos, soltar a mão do arado, que nós não venhamos nos desviar, endurecer os nossos corações. No versículo 6,
Diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Ele nos ressuscitou de um sepulcro que nós vivíamos, que eram nossos pecados. Quem vive em pecado, meus irmãos, espiritualmente falando, é morto. Nos fez assentar nos lugares celestiais, junto com o Pai. Ele é Pai. Qual o pai que um filho pedindo um pão, ele dará uma serpente no lugar? Não existe esse pai. E se existir, espiritualmente falando, ele está morto. No livro de Filipenses, no capítulo 3, versículo 20 e 21, a palavra diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Aqui, queridos, Paulo está dizendo que nosso foco tem que estar no céu. O nosso pensamento tem que estar em Cristo. Que o nosso coração anseie as coisas do alto. Que nós não venhamos estar nos caminhos do Senhor, ansiando as coisas deste mundo. Nós somos deste mundo, mas nós não estamos com os pés fincados neste mundo, com a nossa mente fincada neste mundo. A nossa cabeça tem que estar nas coisas de Deus, nos caminhos de Deus, na palavra de Deus. Que nós possamos entender que a entrega dele não foi em vão. Que o amor dele, que o sangue derramado dele na cruz do Calvário não foi em vão. Foi pelos nossos pecados, foi para nos comprar, para nos salvar da condenação eterna. O versículo 7, queridos, eu estarei concluindo esses 7 primeiros capítulos, que diz assim o versículo 7: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ele nos diz que nos tempos vindouros, no futuro, através da sua bondade, todas as nossas bênçãos se centralizarão nele. Ele será o centro. Basta nós buscarmos, basta nós acreditarmos na palavra dele, nos caminhos do Senhor. Que nós não venhamos trocar Jesus por nada, por qualquer tribulação, por qualquer problema, por qualquer medo. Esse é o momento, queridos, essa é a hora de estarmos mais voltados, mais focados nos caminhos do Senhor. Meu terceiro ponto aqui, igreja, a graça é a base da salvação. No versículo 8 de Efésios, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O meio é a fé. O meio é não apostatar. O meio é se manter firme. Portanto, o ato de crer ou de fé é dom de Deus. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. No entanto, irmãos, a fé vem pelos meios de que o homem deve se valer e se saber ouvir a palavra de Deus. A fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é uma condição básica para a salvação. É uma coisa básica. Nós temos que crer que Ele nos salvou, que Ele carregou aquela cruz nos nossos lugares, que Ele se faz presente nas nossas vidas todos os dias, igreja. Como que é um fundamento básico, algo básico, que é a nossa fé em Cristo Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, alguns anos atrás, eu particularmente há 3 anos atrás, como que eu vou esquecer da fé? Como que eu vou apostatar a fé? Como que eu vou esquecer daquele primeiro amor? Aquela chama que arde dentro do meu coração até hoje? Não podemos nos esquecer, não podemos desanimar, não podemos abandonar a fé, queridos. No versículo 9, ele contrapõe todo o humanismo. No versículo 9 diz: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Deus nos amou mostrando a sua graça por sermos incapazes. Nós éramos incapazes de tão grande amor, de tão grande graça. Não há nada que poderíamos fazer, apesar de ser louvável a entrega de muitos, queridos. Muitas pessoas que ajudam os necessitados, muitos irmãos que adentram a igreja. Tudo isso é louvável, toda essa obra é louvável, toda essa entrega é louvável.
Mas nós temos que entender que para que ninguém se glorie e entenda a salvação, que é pela graça, e também para que a glória seja somente de Deus, nós temos que pensar nas coisas de Deus, nas coisas do alto. No livro de Romanos, no capítulo 4, versículo 4 e 5 diz: Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Quando a graça de Deus ela é derramada, queridos, sobre as nossas vidas, ou sobre os nossos familiares, amigos, não entendem por que a graça divina aconteceu na vida dessas pessoas. Por que será que aconteceu? Os ímpios, eles são bons aos olhos de Deus. Um dia nós éramos ímpios, pois um dia Deus nos alcançou. Será que somente o justo é bom para os olhos de Deus? Um dia nós éramos ímpios também. Então, queridos, ele contrapõe, ele vai na contramão. Porque muitos, quando nós aceitamos Jesus, não entendem e falam: nossa, aquele fulano, aquela fulana aceitou Jesus, nossa, não pode ser. Pode ser sim. Um dia nós éramos. Hoje muitos necessitam desse encontro com o Senhor. Muitos necessitam da graça do Senhor. Que nós possamos ser o povo que leve esta palavra, que leve este humanismo a essas vidas que necessitam de um encontro com Deus. No versículo 10, queridos, de Efésios capítulo 2, ele propõe, além do status, um estilo. No versículo 10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ele nos dá um status, ele nos dá um estilo. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós estamos nos caminhos do Senhor, nós somos pessoas diferentes. Nós mudamos o nosso estilo de vida. E não é porque a gente muda porque agora eu sou crente, eu vou mudar meu estilo de vida. Não, não é. É porque Ele nos molda. Porque nós somos vaso, porque Ele é o oleiro. Porque Ele tem uma obra nas nossas vidas. E através dessa mudança de estilo, queridos, o galardão é a consequência, o status é a consequência. A gente pode entender que a obra de Deus é o dom da salvação. Hoje nós temos o nosso nome no livro da vida. Hoje nós temos uma garantia, uma certeza da vida eterna. Isso é um status. O homem tem que ser criado novamente por não ser capaz de se salvar sozinho. Nós dependemos da misericórdia de Deus, da graça dele. Uma nova vida foi dada ao homem. Essa nova vida é um estilo, é uma mudança. No livro de Tito, queridos, no capítulo 2, versículo 14, ele nos diz que o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Ele se deu por nós, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos cuidadosos, para que nós fôssemos pessoas diferentes, com estilo e com status. Ele se entregou no nosso lugar, no meu, no seu lugar. Carregou aquela cruz no nosso lugar. E hoje Ele quer dar um estilo diferente para as nossas vidas. Ele quer nos dar um status diferente. Ele quer abençoar as nossas vidas, queridos. Nós já somos abençoados, mas não podemos esquecer de tão grande graça, de tão grande amor que o Senhor Jesus nos deu naquele grande dia. No versículo 11, 12 e 13, queridos, diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Ele aproxima Deus a toda criatura. Paulo menciona aqui, queridos, que o Evangelho é para todos.
O ponto principal da revelação é que os gentios se tornaram participantes e herdeiros do Evangelho. Em termos de igualdade com os judeus, que sempre se consideraram os grandes privilegiados das coisas de Deus. Os judeus se achavam os tais e não queriam que os gentios se aproximassem. Mas Deus, Ele nos diz que o Evangelho é para todos. Não é só para mim, não é só para você, é para todos. Nós temos que levar as boas novas para todos. No livro de Salmos, capítulo 3, versículo 8, nos diz que a salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. A graça de Deus não escolhe raça, condição financeira, preto, branco, entre outras coisas. A graça é de graça e aproxima a todos. Basta querer, basta buscar. Basta nós levarmos as boas novas de Cristo a todos. Como diz a palavra de Deus, ide, fazei discípulos em meu nome. Precisamos, queridos, levar as boas novas para todos, sem exceção. Não importa se é um morador de rua, não importa se é um usuário, se é um bêbado, não importa. É para todos, a palavra diz, é para todos. Um dia nós éramos pecadores, um dia nós éramos pessoas difíceis, fomos pessoas difíceis. E Deus nos alcançou através de uma vida, a qual Ele preparou para todos nós. No versículo 14, igreja, Ele nivela toda a raça, judeus e gentios. Diz assim, versículo 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Ele é pacificador, ele derruba paredes, ele não cria contenda, ele desfaz a contenda. Judeus e gentios são todos iguais, pecadores e justos são iguais aos olhos de Deus. E assim ele criou um elo de união entre ambas as raças, com Deus. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 20, diz, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão debaixo dos céus. Ele reconcilia, queridos, ele separa a barreira da discórdia, ele tira todo o embaraço, ele não deixa com que as pessoas criem um elo, o qual venha separar ele de pessoas pecadoras, de pessoas que vivem no mundo. Ele quer que nós venhamos quebrar esta barreira, que nós venhamos quebrar esse elo, que nós possamos estar voltados de olhos abertos para aqueles que necessitam de uma palavra de conforto, que precisam conhecer a palavra de Deus, entender o sacrifício da cruz dele no Calvário, como nós hoje entendemos. No versículo 15, igreja, a graça ela exclui todo cerimonialista. No versículo 15 diz, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Ele exclui todo cerimonialista. A graça de Deus ela é justa, quebra preconceitos, ela une os povos. Ela transforma um novo homem, criando paz entre todos e Deus. Ela é a nossa paz. A graça é a nossa paz. Ela quebra toda barreira. Ela une todos, não importa a raça, não importa a condição financeira. A graça de Deus ela nos alcança. Ela nos fortalece, ela nos renova, ela nos faz pessoas diferentes. Ela nos dá um estilo. E no versículo 16, 17 e 18 diz, é pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. E vindo, anunciou as boas novas da paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ele derruba todo preconceito, ele nos aproxima. Ele anula as inimizades entre os homens e Deus. A graça ela veio e anunciou
as boas novas de paz. Ele veio do seu próprio amor livre e anunciou a paz. Todos nós somos iguais perante Deus, queridos. Não tem aquilo de nós desfazermos do nosso próximo. Pela cruz nós somos reconciliados e por meio dela o homem morre para o mundo. E é criado um novo homem que é vivo para Deus. Aquele velho homem, queridos, ele morreu. Hoje nós somos novas criaturas. Hoje nós somos reconciliados. Hoje nós somos irmãos, somos irmãs, espiritualmente falando. Somos filho do Todo-Poderoso, que é Cristo. No versículo 19, 20, 21 e 22, a graça ela salva pelo seu poder da inclusão à família eterna de Deus, que diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. A graça ela salva pelo seu poder de inclusão. Nós somos a família eterna de Deus, nós somos salvos. Como eu disse anteriormente, nosso nome já está no livro da vida. Pela graça nós já somos salvos. Nós fomos vivificados e pelo poder da inclusão, hoje nós fazemos parte da família celestial de Deus. Não somos mais vistos como estrangeiros, como forasteiros, e sim como família de Deus, entendendo que Cristo é a pedra angular. Ele é a pedra sobre qual a igreja está edificada. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, nos diz que porque ninguém pode por outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento é Jesus, queridos. O alicerce é Jesus. É Jesus e através dele que nós somos salvos. Seu sacrifício na cruz e através do seu amor por nós e pela sua graça. Porém, queridos, pela graça nós somos salvos. Pelo grande amor de Cristo, hoje nós podemos nos alegrar. Hoje nós podemos ter a certeza da salvação, da Jerusalém celestial. Eu gostaria de encerrar fazendo uma oração com a igreja, pedindo que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha cuidar das nossas vidas. Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo seu amor, Pai, pela sua graça, Senhor, pela sua entrega, Pai, pelas nossas vidas, Senhor. Por tudo, Senhor, que o Senhor vem fazendo e irá fazer, ó Deus, sobre as nossas vidas, Pai, sobre as nossas famílias, Pai. Eu te entrego, Pai amado, Pai querido, cada irmão, Pai, cada irmã, Senhor, da Igreja Batista Central em Vila Maria, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, venha, Senhor, derramar a sua graça, Pai, a sua bênção, Senhor. Para que o Senhor, ó Deus, venha nos dar um crescimento, Pai, espiritual, Pai. Nos enchendo, Senhor, de sabedoria, Pai, diante da sua palavra, Pai. Nos usando, Senhor, diante, Senhor, da sua palavra, Pai, diante dos seus mandamentos, Senhor. Que nós possamos ser o povo, Pai amado, que leve as boas novas do Senhor, ó Pai, para aqueles, ó Deus, que se encontram mortos, Pai, espiritualmente falando, Senhor. Para que vidas sejam salvas, Pai. Famílias, ó Deus, sejam restauradas, Pai. Para que essas pessoas, Senhor, possam estar vivendo, Pai, dias melhores, ó Pai, nesta terra, Senhor. E crendo que somente o Senhor é Deus. Aceitando o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Que elas venham aceitar, Senhor, e reconhecer, ó Pai, que somente o Senhor é Deus, Pai. E que o Senhor, ó Pai, está à frente das nossas decisões, ó Pai. Nos livrando, nos abençoando, Pai. Em nome de Jesus, Pai, assim que eu oro e te agradeço. Amém. Queridos, queria pedir para vocês não esquecerem de dar um like no nosso vídeo. Se puderem compartilhar também, tá? Deus abençoe a todos. Uma boa noite a todos. Amém.